Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Eduardo Moraes de Castro. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, o IGHB, né, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que é uma das instituições mais importantes do nosso estado, com certeza, guardião de valores simbólicos e materiais da maior relevância, foi alvo de furtos este ano. Só este ano, 6 vezes o edifício foi invadido. Quero que o senhor fale um pouquinho dessa situação e se teve perdas, quais foram, o que é que deve ser feito daqui para frente. Bom, nós tivemos 6 furtos, como foi relacionado por você, e na realidade foi uma situação muito desagradável, porque não só o prédio sede do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que para o ano vai fazer 100 anos de inaugurado, certo? A instituição não. A instituição tem 127 anos, porque foi inaugurada em 1894. Mas o nosso prédio sede, que foi construído especificamente para ser a sede do Instituto Geográfico e Histórico, completará esses 100 anos de existência e de serviços prestados à Bahia. E, lastimavelmente, não só nosso prédio sede, mas outras propriedades que nós temos também foram objeto de uma ação antissocial bastante significativa, onde as perdas, James, que nós tivemos foram basicamente de fios e cabos de cobre que efetivamente foram surrupiados pela malandragem que habita aqui na região. Agora, presidente, do acervo do Instituto nada foi levado, né? Assim, dos livros ou objetos de arte, pinturas, alguma coisa foi furtada também num dessas invasões? Não, graças a Deus não. Nós temos uma pinacoteca com aproximadamente 200 telas de autores baianos significativos, representando próceres da nossa história, da nossa independência da Bahia. Também livros raros e uma biblioteca com 45 mil itens disponíveis para a população, como também a nossa hemeroteca com jornais que foram publicados na Bahia desde 1894 e fazem com que seja fruto, objeto de uma pesquisa significativa de parte da população de modo geral. Outro fato também são os livros raros que temos, e objetos também que constam no nosso Museu Pedro II e não foram afetados, talvez pelo cuidado que tivemos com a segurança, com sistemas de câmaras de segurança, mas, lastimavelmente, nós não tivemos a sorte de termos preservado nossos prédios, onde um deles, onde funcionava o antigo curso Águia, ultimamente chamado Grandes Mestres, que é um prédio que foi o antigo Senado da República baiano, não o Senado da República, desculpa, o Senado baiano, aqui na Piedade, foi depredado de uma maneira significativa, foi vandalizado de uma maneira terrível, onde tiraram o teto do prédio para roubar fios, portas de sanitário, pisos, enfim, deixando aquele imóvel de uma situação lastimável. Mas, graças a Deus, o acervo do Instituto, que é riquíssimo, que é um patrimônio não da Bahia, mas do Brasil ou da humanidade, não foi atingido. Falando nesse acervo, porque assim, os crimes que o senhor mencionou são evidentemente crimes cometidos por miseráveis, né? Aqui na Bahia a gente está acostumado a associar esse tipo de roubo aos dependentes de drogas, especialmente de crack, que vivem nas ruas e tal. Esse roubo de fio de cobre é um roubo típico desse setor da população. E a gente sabe que vivemos numa cidade miserável, uma cidade ainda com muitos problemas sociais a ser sanados e que isso passa pelo conhecimento da história que a gente tem tão precário, pela valorização da memória que a gente também não tem ainda a contento. Gostaria que o senhor, para a gente tentar minimizar um pouco essa distância entre a população comum e alguns dos nossos valores culturais, o senhor já falou alguns, mas lembrasse outros valores e outros eventos importantes que são geridos pelo Instituto Histórico, pessoas
que fizeram parte, que fazem parte dessa entidade tão importante? Nossa entidade realmente tem um acervo muito grande e você colocou de uma maneira muito interessante, porque nós estamos aqui na região da Piedade. É uma região que atualmente encontra-se num processo de degradação, incentivado inclusive pelo próprio município, porque nós estamos próximos ao Gabinete Português de Leitura, à Ordem dos Advogados do Brasil, instituições significativas, e nós vemos apenas uma degradação muito grande. No nosso prédio, que tem a sua entrada principal pela Avenida 7, na gestão anterior se colocou uma grade de proteção para distanciar, vamos dizer assim, do público do muro do Instituto. Isso hoje serve de mostruário para vendedores ambulantes. Nós compreendemos que o momento do Brasil é muito delicado, nós temos que preservar a condição de vida da população menos favorecida, mas também temos que ter um pouco de ordem, porque senão nós chegaremos a uma situação de insuportável, como já estamos, inclusive. Você veja de que realmente é depósito de lixo, e a prefeitura foi contactada através da Secretaria de Serviços Públicos, não deu nenhuma solução, muito pelo contrário, trouxe colocar contêineres na Praça Teixeira de Freitas, que realmente ainda degradam mais o ambiente. Enfim, também a realidade que você comentou é válida e certa, porque quem nos roubou esses bens que foram citados foram pessoas de só menos qualificação social, porque são as pessoas que habitam as redondezas, chamados de sacizeiros, que ao invés de procurarem alguma alternativa de vida, simplesmente é de roubo. Inclusive, não só o Instituto, mas a população que circula entre o Shopping Piedade e as nossas entidades estão altamente abaladas porque são vítimas de assaltos diariamente sem nenhuma providência. E nós estamos, a aproximadamente 500 metros do Palácio da Polícia Civil, o que é uma incoerência. Enfim, não tivemos a grande parte do nosso acervo, que é o mais importante daqui da Bahia, atingido por esses atos antissociais, mas temos que nos prevenir, e a falta de recursos financeiros também é algo que nos atinge bastante, porque com a pandemia, diversos imóveis que nós tínhamos locados que geravam renda para o Instituto, essas instituições acabaram, não só devolveram os imóveis, mas simplesmente deixaram de pagar, mas também encerraram suas atividades por não existir mais possibilidade de conseguir continuar. Então, é uma pena você ver um acervo riquíssimo, passível de um ato social, antissocial, bastante expressivo, que possa vir a trazer um prejuízo significativo para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Mas o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, fundado em 1894, também conhecido como a Casa da Bahia, com um acervo riquíssimo em termos de livros, quadros, objetos, e ainda funcionando de uma maneira intensa, sendo visitado e sendo objeto de pesquisas diariamente, tem que se fazer presente e tem que contar com as autoridades para que ele não feneça, porque nós não permitiremos que isso aconteça. A Bahia não permitirá, que é um estado e uma cidade como Salvador, riquíssima em termos de patrimônio, e não pode ser realmente dispensado e jogado fora. Nós estamos conversando com o presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, senhor Eduardo Moraes de Castro. Eduardo, falando nessa questão das pesquisas, com a pandemia, muitos desses acessos se foram apenas virtuais, e a gente sabe que, independente disso, a digitalização dos acervos se faz urgente para evitar a degradação, para facilitar a pesquisa, às vezes, de pessoas de outros estados, de outras partes do Brasil e do mundo, já que o acervo do Instituto, por exemplo, tem interesse em escala internacional. Como é que está esse processo em relação ao IGHB? O acervo está... Quanto por cento do acervo está digitalizado? Tem disponibilidade de pesquisa? Pela magnitude que o acervo tem, relativamente pouca coisa, porque os 45 mil livros da biblioteca poderiam estar digitalizados, mas uma pequena parte está.
A parte do acervo de Teodoro Sampaio, temos 5.500 fotografias históricas já digitalizadas, temos diversos documentos históricos já digitalizados, mas, na minha concepção, o maior patrimônio que o Instituto tem, que são os jornais desde 1858, publicados na Bahia, que são frutos de uma pesquisa muito grande, deveriam estar digitalizados, mas, infelizmente, o último orçamento que recebemos para tal estava em torno de 2,5 milhões, é um valor muito grande para um instituto. Nós recebemos o auxílio do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, da Secretaria de Cultura, que permitiu que nós fizéssemos alguma digitalização, como também, através da Lei Aldir Blanc, a Fundação Gregório de Matos nos proporcionou também que fizéssemos algumas digitalizações. Mas é muito pouco. O governador, quando visitou aqui a casa, o livro de presenças importantes e visitas importantes, escreveu que determinava a digitalização desse acervo, mas, infelizmente, não tivemos ainda essa sorte, porque o que nós mais queremos é a democratização da informação. Não precisa a pessoa vir ao Instituto para poder fazer a pesquisa, mas sim, se ele estiver no Maranhão, no Japão ou em qualquer lugar do mundo, poder acessar e fazer com que aquilo seja democratizado. Não adianta a gente ter um tesouro, que é essa hemeroteca que possuímos, se não pode ser disponibilizada para mais gente. Eu acho que uma das funções que talvez toda a Bahia deva se conscientizar é de que nós deveremos fazer com que este patrimônio seja democratizado, sendo disponibilizado para a comunidade como um todo internacional. Presidente, muito obrigado por essa conversa e nós desejamos todo sucesso ao Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que de fato é a casa de todos nós, sofrendo ataques ou depredações, mas isso ainda faz parte do nosso conflito familiar. Há muitas coisas a resolver ainda nesse estado, infelizmente, e o Instituto acaba sendo vítima disso também, mas sucesso, conte sempre com a Rádio Metrópole para o apoio que precisar. James, muito obrigado. Nós sempre contamos com o apoio da Rádio Metrópole. Mário Kertz, inclusive, é um apoiador da nossa instituição de muito tempo e temos certeza que, por movimentos como esse, que você nos proporciona uma condição de esclarecer à população a situação que vivemos, fará com que a gente sobrepasse essa situação atual e possa fazer com que o Instituto, que é a Casa da Bahia, transforme-se cada vez mais numa instituição disponível para a população e para o mundo cultural do nosso estado e do país. Muito obrigado.